Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre nous. Nous é um conceito filosófico estudado dentro da metafísica. A palavra metafísica quer dizer além da física. Entenda como a física como algo relacionado ao mundo sensível, ou seja, relacionado aos nossos sentidos físicos, tais como visão, audição, paladar, tato. Então a metafísica está além disso no sentido de abordar questões tais como questões da nossa mente, da relação mente-corpo, da própria divindade, da nossa essência mais profunda no sentido mais profundo da palavra. Então o nous é um conceito conhecido há mais de 2.500 anos que trata, nessa minha interpretação, de uma característica da própria divindade. Então, basicamente, ele diz que o universo é regido por uma mente, um intelecto. No Kybalion, nós temos lá o princípio de que tudo é mental, tudo é mente. Então, como já era de se esperar, todo o conceito iniciático, hermético, tem a sua origem geralmente lá na época do Antigo Egito, sendo que muitos dos filósofos gregos beberam lá do conhecimento iniciático egípcio. E provavelmente o nous também passou por esse processo. Então vou fazer agora uma análise filosófica sobre nous, o que o filósofo Anaxágoras entende sobre nous, qual é a visão dele sobre esse conceito. Anaxágoras, que foi um filósofo grego da época aí de 500 anos antes de Cristo. Para facilitar, vou passar então um PowerPoint onde iremos fazer algumas análises e algumas reflexões sobre essa temática filosófica. Vamos lá então. Então nós temos Anaxágoras, que é um filósofo grego lá de 500 a.C. Ele descreve nous como uma razão, inteligência universal que ordenou o mundo a partir do caos original. Então nós podemos fazer uma análise nessa afirmação dele, onde nós temos então uma espécie de força, de energia inteligente, que afeta a todo o universo. Apesar dele colocar que ordenou o mundo, ele quis dizer o mundo material, naturalmente. Então, a partir do caos original, esse caos original, inclusive, está descrito em diversas tradições religiosas. Seria relacionado ao vazio que precede a criação. Então podemos até fazer um paralelo aí com a teoria do Big Bang, que seria uma espécie de explosão ou expansão do universo aparentemente desordenada, mas que, por fim, terminou na ordenação dos elementos químicos. Olha só a tabela periódica, organizada em peso atômico, tudo perfeitamente previsível, tudo lógico, de uma maneira lógica, E a partir desses átomos foram formando as moléculas, os elementos, a partir dos quais formou-se o planeta Terra, as estrelas e por aí afora. Então, apesar de ter sido uma explosão aparentemente desordenada, houve uma inteligência por detrás desta questão que ordenou tudo, de modo que nós podemos ter aí o universo como conhecemos, a partir de um aparente caos original. Então nous foi a inteligência, praticamente uma inteligência divina, que ordenou toda essa questão do cosmos, de modo que nós temos hoje o universo e o mundo como
conhecemos. Então agora nós temos também Aristóteles identificando um nous divino, né, como o primeiro motor. Essa questão do primeiro motor é bem assim, complexa, né, da gente poder falar em poucos minutos, mas seria a ideia de algo que existe sem que seja necessário precisar a necessidade da existência de algo antes que desse origem. Seria a ideia do incriado, né? Então a gente pode aí inferir a questão da própria divindade, mesmo que não tenha relação com um Deus de qualquer religião existente, mas nos intui esta ideia da divindade. Então esse nous divino seria essa questão do primeiro motor, porque se a gente olhar para uma cadeira, cadeira vem da madeira, então que vem da árvore, né? E essa árvore foi trabalhada por um ser humano até chegar a ser esse utensílio doméstico. Então sempre tem uma coisa que deu origem a outra, que deu origem a mais outra, chegando até o objeto que estamos olhando, o fenômeno que estamos olhando. Então o primeiro motor seria aquele primeiro movimento que não foi necessário ter nada antes que o produzissem. Por isso que tem essa metáfora do primeiro motor, seria o primeiro movimento, né? Na realidade, sabemos que tudo está em movimento, até a teoria quântica, a teoria das cordas que vibra, né? E a partir da vibração cria-se lá um elétron, um nêutron, consequentemente um átomo, né? Uma planta, um ser humano. Então esse movimento que tudo vibra, inclusive no Kybalion temos lá a lei da vibração, que tudo está em movimento, tudo está vibrando. Então o nous divino seria essa energia que alimenta essa vibração de tudo. Então este é o pensamento de Aristóteles com relação ao nous. E temos também o pensamento de Platão, né? O Platão identifica o nous como a parte racional e imortal da alma. Então o Platão já tem uma ideia, vamos dizer assim, dual, né? Do ser humano com uma parte mortal e uma parte imortal, uma parte física e uma parte metafísica. Esta parte imortal, dentro do que a gente entende de espiritualidade, é justamente a ideia do espírito, da consciência, né, da alma. Então existe esse dualismo. E da mesma forma como tem o nous divino, existe o nous no ser humano, que seria essa parte divina em nós. Mais uma vez, comentando sobre o Kybalion, assim como é acima, é abaixo. Então, da mesma forma como existe um nous divino, existe um nous no próprio ser humano, na nossa própria consciência, que é aquela parcela imortal, aquela fagulha divina que existe em nós mesmos, como seres, né? Sencientes, tudo mais. Temos também Plotino. Plotino identifica o nous como sendo uma das emanações do ser divino. E aqui coloquei então uma árvore da vida, né? Da Cabala, ou Cabalá, se preferirem. E é uma comparação que eu fiz dessa questão da emanação do ser divino. Então, assim, apesar de estarmos falando de ser divino, né, consequentemente de Deus, dizia Pascal sobre essa questão, né? Não é um Deus no sentido de receber culto, no sentido que tenha templos, que tenha servos, que tenha livros sagrados. Esse Deus, essa questão de nous, está muito além dessa questão humana, né? Que a gente fala em Deus, você vai falar num livro sagrado, vai falar num culto, num templo. Então esse Deus da filosofia é um Deus muito além dessa questão que a gente tem por aqui. Então,
penso que podemos concluir com a reflexão de que a ideia ou conceito, né, que podemos ter de uma divindade é tão complexo quanto a nossa capacidade de pensar e de intuir. Então, podemos pensar na divindade, por exemplo, com uma maneira assim, como se fosse um velhinho de barba branca que nos pune, muitas das vezes como um ser ou uma entidade com algo melhorado de nós mesmos, ou seja, com capacidade de amar e de odiar. É uma forma de perceber, né? Ou podemos ter esses conceitos avançados, metafísicos, tal como o de nous, que é algo que está mais assim no sentido intelectual do entendimento. E podemos também perceber nous como uma força que se traduz também para amor puro, um amor que não condena, um amor que compreende, que abarca todo o universo. Pode ser também entendido desta maneira, um amor inteligente, um intelecto amoroso, que cria e coloca tudo em movimento. Então é algo bem interessante de se estudar e aprender, que nos dá uma visão mais ampla, né, da própria divindade, uma visão mais complexa e filosófica também, do ponto de vista metafísico, dessas questões tão profundas, né, que nos inspira a pesquisas e estudos muito bacanas, muito úteis para utilizarmos em nossas reflexões, em nossas meditações. Então fico por aqui, espero ter contribuído com esta ideia filosófica. Até a próxima!